de Letras. Também gostaria de saudar a professora Maristane Alves Barbosa, professora do SEMAS, graduada em Letras e Geografia. Nesse instante, eu gostaria de solicitar ao aluno Eric, do segundo ano B, que proceda a leitura da crônica, por gentileza. Boa tarde a todos. Como o professor Ivan já disse, eu me chamo Eric, e hoje eu irei ler uma crônica escrita pelo professor Erivan, que se chama Teixeira de Freitas, uma história. Toda cidade traz a sua história no seu chão, nas suas ruas, casas, pontos históricos e comerciais, personagens e acontecimentos diversos, que o diga a nossa primeira capital, Salvador. E com Teixeira de Freitas não é diferente. Um dos pontos centrais da Princesa do Extremo Sul é a Praça da Bíblia, antiga Praça da Independência, onde ficava a Rodoviária Velha, lugar de muitas lembranças. A lanchonete Pai d'Égua de Dona Penina funcionava ali, ao lado da agência da Águia Branca, onde o movimento de passageiros e transeuntes era intenso. A rodoviária usava uma caixa de som, com microfone meio que artesanal, mas funcionava. Abre aspas. Atenção, senhores passageiros com destino a Pedro Canário, São Mateus, Linhares, João Neiva e Vitória. Fecha aspas. Anunciava o improvisado apetrecho. Enquanto isso, o Suba, que saía de Posto da Mata nas primeiras horas da manhã, encostava com destino a Salvador. Bons tempos. Ônibus com linhas intermunicipais vinham chegando, misturados com os que iam para Salvador, São Paulo, Belo Horizonte e Vitória. A antiga Praça da Independência ficou conhecida também pelas famosas gincanas estudantis, entre as décadas de 80 e 90, que faziam muito sucesso e fizeram história. O bar do Seu Vitor também era muito festejado e lembrado, ficando ali perto. Onde era pão gostoso, hoje uma farmácia, funcionava um posto de combustível, com apenas 2 bombas, tendo o lugar passado por muitas transformações. E o que dizer do bar do Arutef, que funcionava ali no térreo, onde hoje é a prefeitura. Os teixeirenses admiram aquela histórica foto, com algumas pessoas caminhando, numa avenida, Marechal Castelo Branco, muito ainda no seu início, mostrando o prédio ao lado, ainda em construção. Situada no centro da região do Extremo Sul, Teixeira de Freitas olha para os arredores como quem desejasse dar alguma atenção. Já transformada num importante centro comercial e educacional, mas à espera da livraria, de um teatro e mais avanços nas áreas da saúde, educação e da cultura, paz e igualdade social. Irivan Augusto Santana é colaborador de um site, professor, escritor, poeta, graduado em Letras e mestrado em Ciência da Educação e membro da Academia Teixeirense de Letras. E assim eu finalizo a leitura. Perdão qualquer erro. Obrigado, Eric. Parabéns pela leitura. Muito boa a leitura e interpretação de Eric. Maravilha. Obrigado, Eric. Nesse instante, eu gostaria de convidar os nossos convidados, aí, nossos ilustres convidados, né, para comentarem um pouquinho a crônica. Eu começo com o Daniel. A gente vai fazer um leve comentário sobre a crônica, só para a gente contextualizar. Depois a gente dá início na segunda parte. Aí. A palavra está com você, Daniel. Boa tarde, Erivan. Boa tarde, turmas e os colegas convidados. Só vou desligar a câmera, porque eu estou percebendo minha internet um pouco devagar, para ter uma melhor qualidade. Mais uma vez, boa tarde a todos e a todas. Eu me chamo Daniel, como já foi apresentado, sou historiador, escrevo para o site Tirabanha. Por isso, transito muito bem por essa prática e essa realidade apresentada na crônica de Erivan, que é a da comunicação das narrativas local, da memória do lugar, que a gente também costuma chamar de microhistória. Eu agradeço e peço a atenção de todos, porque é sempre bom falar do nosso lugar, da nossa cidade, da nossa vivência, do nosso cotidiano, em um mundo cada vez mais disputado por grandes narrativas, né? Grandes histórias ficcionais, histórias da Marvel, da DC, e que muitas vezes deixa a gente sem espaço para ouvir e falar da nossa história. Bom, fico muito feliz de estar nesse espaço, né, cuja cultura e o cotidiano construído por nós seja o assunto principal. E é isso, eu acho que a crônica de Erivan traz uma história que não é homogênea,
nem atrelada a uma grande narrativa, né? É a história do nosso lugar. É a história que faz a gente lembrar a cidade, tanto no passado como no presente, nos seus hábitos. É uma crônica que a gente... É uma crônica que fala da gente, né? Fala de Teixeira, fala dos movimentos que a gente realiza, né? Ir à lanchonete, observar os bares, a abertura de um novo bar, o fechamento de um bar, deixou ali memórias, né? A rodoviária velha, né? A gente ainda conserva o nome rodoviária velha. Não é mais rodoviária. Saiu dali aquele espaço, perdeu essa função, mas ganhou outra função. Mesmo assim, a gente mantém ali na nossa memória e faz questão de divulgar. Ali é a rodoviária velha, porque ali tem história. Não é a história oficial que a gente vai ver em alguns livros. É a história da gente, né? A história do povo. Não é uma história, não é a história que vão publicar um livro. É a história que só quem conta é a gente, porque ela é memória também. Ela tem um significado. Então, se uma pessoa vir de fora, chegar em Teixeira de Freitas e você falar rodoviária velha, ela vai estranhar. Por que rodoviária velha? Talvez você tenha que explicar para ela. Talvez você nem saiba explicar por que chama rodoviária velha. Mas, no fundo, você entende que aquele espaço ali tem uma história, né? Como a crônica de Erivan traz. Ali tem uma história. E em volta daquela rodoviária, você tinha outros espaços de memória e história. Tinha a lanchonete, tinha a Dona Penina, tinha vários personagens que transitavam em torno dali. E cada movimento que um fazia produzia memória, produzia história, né? História popular. E é isso que essa crônica me faz pensar e me deu vontade de falar com vocês, né? É a história que faz lembrar a nossa vida. E quando a gente fala de vida e Teixeira de Freitas, a gente fala do movimento parecido desde o início do surgimento da cidade, né? Teixeira vai completar 36 anos de emancipação, agora dia 9 de maio, mas já tem 50 anos de história ou mais, né? Porque a gente acredita, a gente trabalha com história, a gente data o surgimento da cidade na década de 50, onde aqui era um espaço aberto, só com algumas fazendas, algumas roças e muitas árvores, né, coberto pela Mata Atlântica. E de repente vem a empresa Eliosíbio Cunha, que abre uma estrada para extrair essa madeira dessa floresta, e abre essa estrada, começa a movimentar trabalhadores, e os moradores, né, a maioria negros, que moravam na redondeza, que já eram comerciantes, por quê? Porque eles produziam, o excedente do que eles produziam, eles colocavam em canoas e entrava no rio Itaim para ir vender em caravelas e alcobaça. Então eles vê surgir com a estrada uma ótima oportunidade de comércio. Então eles montam ali suas barraquinhas para vender cachaça, cigarro, ovo cozido, alguma coisa para os trabalhadores passantes. E ao se instalar ali na beira da estrada, naquele território, eles começam a atrair outros também interessados, que começam a aglomerar, formar um pequeno comercinho, que de início, olha como os moradores vão estabelecendo relação com o seu espaço. Eles vão associando, né? Como a gente vai acrescentando cultura, identidade, memória naquele espaço. No início tinha uma roça de mandioca próxima, era a referência. A estrada que passa por uma roça de mandioca. Logo o nome se torna Mandiocal. Daqui a pouco aquele comercinho cresce e se torna um comercinho, né? De vendinhas. Só que ali só tinha gente negra. Então eles mesmos chamam de comercinho dos pretos. Então nota como a vivência que vai preenchendo aquele território com história, cultura e memória. São as referências. O fazer, né? E essa estrada que atraiu os moradores, né, atrai gente de fora também. E aos poucos esses moradores vão trazendo mais cultura. Novas lojas que vendem tecidos que não eram vendidos. Lança moda. Vem a fé, né? Gente
os católicos dão de criar a primeira igrejinha, a Igreja São Pedro, na Praça dos Leões. Ali na praça monta-se também uma feirinha. Por que monta uma feirinha? Porque naquele núcleo é também um núcleo de consumo, né? As pessoas que passam a morar ali, elas têm necessidade de comprar. Aí cria-se a feirinha no dia domingo, cria-se então a cultura de ir na feira no dia de domingo, e depois passa para sábado. E aí vai criando os vínculos identitários. E quando aquele comecinho vai ganhando nomes, né? Depois de Mandiocal vem Tirabanha. Por que Tirabanha? Porque teve ali uma briga, e essa briga terminou em uma facada que furou alguém. Saiu as banhas, dizem. Vamos colocar Tirabanha. Era a referência daquele momento, a referência de que aquele pequeno comércio harmonioso, né? Estava começando a crescer demais, chegando gente, e o nome já era uma nova referência do lugar. Lá se tirou a banha. É o mesmo que dizer, lá já tem violência. E quando o comércio vai crescendo e apresentando essas problemáticas, aí chega o poder público, né? Para impor-lhe ordens, órgãos públicos, organizar seu espaço, como organizou da feira. A feira já não podia ficar em frente à igreja, porque a igreja missa requer silêncio, né? E a igreja era barulho. Então, no mesmo horário não dava. Aí começa a transferir a igreja para outro lugar. Procura-se um nome oficial para aquele lugar. Dá-se o nome Teixeira de Freitas, uma homenagem ao ilustre baiano, que o nosso outro convidado vai trazer mais informações sobre isso. E, por fim, assim é criada a história oficial da cidade. E o papel da história oficial não é ser popular. Ela é mais fria, ela é mais focada em outros aspectos da governança, né? Nesse sentido, escrever, narrar e falar das suas experiências vividas na cidade, seja através de fotos que a gente compartilha na internet, ou de um bate-papo na rua com um vizinho mais velho, ou escrevendo, como o Erivan fez, é uma forma da gente contar a nossa história, né? A história que não é oficial, mas é da gente. É a forma da gente dizer, olha, a história é tão extensa que um livro não dá conta. Então, cada um vai trazendo a sua contribuição quando compartilha a sua memória. Então, é isso que eu vi na crônica de Erivan, ele falando da memória dele na cidade, que é uma memória minha também. Eu conheci a rodoviária velha, eu ouvi esses chamados dos ônibus, eu passei pela lanchonete, e aí a gente identifica, né? Falar, olha, o Erivan tem uma identidade comum comigo, a identidade do lugar. Então, gente, eu fico por aqui, não quero tomar muito tempo, né? Estou disponível para as perguntas e espero que tenham apresentado elementos com clareza e nitidez para o debate final. Obrigado, Erivan, obrigado a atenção de todos. Tá, joia. Daniel, daqui a pouquinho a gente retorna com você, tá bom? Obrigado aí por esse primeiro momento que nos ajudou a fazer essa contextualização. E aí nós vamos fazer o seguinte, nós vamos ouvir Carlos e Maristane, só para a gente contextualizar, e após ouvir eles, eu retorno para você, para a gente conversar um pouquinho. Depois de você, eu vou passar novamente para Carlos e depois para Maristane para a gente fechar. Eu gostaria de lembrar aos alunos que essa atividade faz parte das ACCs, as atividades complementares, para justamente complementar a carga horária do ano letivo 2020-2021. Por isso, é muito importante que vocês participem, fiquem até o final, porque mais ao finalzinho eu vou estar colocando aí a frequência para vocês assinarem, ok? Eu vou agora passar a palavra para Carlos Mesvitieri. Eu já falei um pouquinho sobre ele, mas se ele quiser também se apresentar, fique à vontade, Carlos. E nesse primeiro momento, a gente só vai comentar um pouquinho sobre a crônica, Carlos. Aí eu passo para Daniel e depois retorno com você novamente, tá bom? Boa tarde. Vocês estão ouvindo bem? Porque eu estou com fone. Estou ouvindo bem, Carlos. Está ótimo. Bom, olhe bem, eu tive na casa de Erivan essa semana, por coincidência, conversando com a mãe dele, e ela me falou
que há 40 anos atrás comprou uma casa aqui em Teixeira, mas ficou alguns anos sem poder vir morar, e uns 30 anos, mais ou menos, ela veio para cá, 30 e poucos anos. Então, acredito que Erivan, já rapaz, né, veio para Teixeira e vivenciou, né, todo o início daqui, da época que o município foi emancipado, e por conta disso ele escreveu essa crônica, né, que dá alguns toques sobre a história antiga e a história recente de Teixeira, né? Fala da época lá do Pão Gostoso, né? Do espaço lá do Pai d'Égua, lá na rodoviária, hoje no terminal rodoviário urbano, né? Que era a antiga rodoviária, e fala também de alguns pontos mais da emancipação, né? Como a festa da cidade e tudo mais. E, assim, com relação à crônica, eu passei aqui em Teixeira a primeira vez em 1980, tem mais de 40 anos. Mas eu resolvi vir para Teixeira em final de 83. Eu vim e aluguei um espaço para colocar meu escritório e uma casa ali na Praça dos Leões, e definitivamente eu instalei minha empresa no início de 1984. Eu conto no meu livro mais recente, que é a recente história de Teixeira de Freitas, que é uma história que ela se confunde com a minha história em Teixeira, porque o início da mudança de Teixeira de povoado para município emancipado, ele contou um pouco, né, com a minha colaboração, porque eu tinha acabado de formar em engenharia de agrimensura e urbanismo lá em Viçosa, Minas Gerais, e conheci um pessoal daqui da região, e eles falaram que aqui era um povoado, mas que estava pretendendo ser emancipado, né? E precisava, né, de algum engenheiro aqui para fazer os limites do município e fazer a planta urbana, né? E aí eu conheci uma outra pessoa, um técnico que já faleceu, o Zé Augusto Pessoa, e ele falou se eu quisesse vir para cá, né, que ele me apresentava o prefeito da época de Alcobaça, que era o Wilson Brito, que o Wilson Brito estava querendo fazer o mapa urbano, mesmo que se Teixeira viesse a ser emancipada, né, precisava desse mapa. Mas não era ainda emancipada em 83, né? A emancipação só veio em 85. E aí eu estive aqui na região, no final de 83, e mantive os primeiros contatos. Eu fui para Viçosa para apresentar um seminário de deslocamento de estruturas, né, que era quando você pega para você saber se uma barragem, se alguma coisa está se deslocando, então você faz alguns pontos de amarração através de polígonos, né? A gente chama poligonação, e a gente acompanha a construção das grandes barragens, como Pedra do Cavalo, Itaipu, essas barragens grandes. E aí eu apresentei esse seminário, e em seguida eu voltei aqui para Teixeira para fazer a delimitação dos futuros limites, né, do provável município e a planta urbana da cidade, né? E aí da cidade, que eu digo assim, da sede, né? Porque tem os distritos, povoados e tal. E na época a gente só fez a planta urbana aqui da sede, que foi com esses dados que deu entrada na Assembleia Legislativa lá de Salvador para pedir a emancipação de Teixeira, que acabou acontecendo em 9 de maio de 1985, né? Todo mundo sabe disso. E agora vai fazer 36 anos, né? Agora em 2021. E esses detalhes que Erivan contou, realmente a gente viveu tudo, né? A gente que estava aqui, por exemplo, a primeira festa da cidade na gestão de Francistônio, em 1989, eu era o secretário de obras na época, e eu participei da organização, e a gente fez um chamado Gincareta. A cidade era pequena ainda, né? Era muito pequena, e aí a gente teve a seguinte ideia:
a gente criou ali na Praça da Independência, né, que hoje é a Praça da Bíblia, a gente criou um palco grande e todos os colégios da cidade, os principais na época, né, eles apresentaram suas equipes e a gente fez uma gincana e tinha os trios elétricos que tocavam, né, nos intervalos da gincana e à noite também. E as equipes, elas se movimentavam pela cidade inteira para cumprir as tarefas. E a gente botou o nome de Gincareta, que era uma mistura de micareta com gincana estudantil. E realmente foi um sucesso, né, essa primeira que a gente fez. Chegamos a fazer 2, e depois isso acabou, né? Não seguiu muito para frente. Mas foi algo interessante que nós criamos na época. Como a cidade, todo mundo conhecia todo mundo, uma cidade pequena, então era um negócio muito gostoso da gente participar. Eu fui até jurado dessa gincana lá, na época. E cada detalhe desse que Erivan passou, a gente tem um comentário para fazer. Cada detalhe tem um comentário, mas a gente, se for falar muito aqui, vai tomar o espaço. Tem a professora Maristânia ainda que vai falar, tem as perguntas, né? As dúvidas que vão surgir sobre esse novo município. Então, a gente só fazendo só uma análise rápida da crônica. Tem um negócio interessante da crônica, que eu acredito que ninguém vai saber disso, só talvez Erivan, porque é mais antigo um pouco, e que ele falou da Suba, que era muito gostoso e tal. Só que a Suba, naquela época, era uma empresa que só vivia quebrando os ônibus, e aí o povo tinha que descer para empurrar o ônibus nas viagens. E aí o pessoal até brincava, e falava assim, suba para viajar e desça para empurrar, que era uma coisa que acontecia assim constantemente. Eu acho que só Erivan que sabe dessa história, porque naquela época era muito sofrido, né? A gente vivendo aqui no interiorzinho, né, da divisa da Bahia, no último município praticamente, né, aqui do Triângulo, aqui Minas, Espírito Santo e Bahia. Então, Erivan, essas primeiras considerações sobre sua crônica, né, sobre a parte da história que você passou aí para os alunos, né, que assim é um contexto assim bem genérico, bem generalizado, mas qualquer coisa que queira falar desse período de 1984 até hoje, né, que eu estive vivenciando, nós estamos aqui para a gente debater e discutir, né, porque a gente esteve bem presente. A parte anterior da história eu até conheço, mas eu vou deixar por conta de Daniel, porque Daniel já é um pesquisador dessa área, né, dessa área da história mais antiga, né? E só para fechar, que Daniel comentou sobre o nome, Teixeira de Freitas, então existia uma confusão se o nome Teixeira de Freitas era proveniente do Teixeira de Freitas jurídico ou Teixeira de Freitas estatístico, né? E, na realidade, a nossa cidade ela prestou homenagem a Mário Augusto Teixeira de Freitas, que é um estatístico, né? Que era chefe lá do IBGE, e através do Faria Pires, uma pessoa que comandava aqui a região na época, de Alcobaça, houve um pedido lá para ele conseguir algum local aqui da região para ele homenagear o Mário Augusto Teixeira de Freitas. E eu tenho até os documentos, eu publiquei até no meu livro esses documentos, e eu tenho um livro também, chama Mário Augusto Teixeira de Freitas, né? Esse livro foi até me presenteado pelo IBGE, que ele conta toda essa trajetória, essa história. Então, hoje, o nome Teixeira de Freitas é uma homenagem a Mário Augusto Teixeira de Freitas. Nós temos toda a documentação, né? E temos também até a origem, né? As cartas que foram feitas, até publiquei a carta no meu livro. Então, as primeiras considerações seria basicamente isso, Erivan. Nós estamos à disposição aqui de vocês. Carlos, muito obrigado por essa primeira colaboração sua aqui para nós. Nós vamos retornar com você daqui a pouquinho, assim que Daniel fazer a sua abordagem maior, eu retorno contigo, tá certo? Então, agora eu vou ouvir a professora Maristânia, ela também vai fazer um breve comentário sobre a crônica,
e em seguida passarei para Daniel, depois retorno com o Carlos, depois com o Maristânia para a gente fechar, e em seguida a gente vai abrir para as participações. Tá bom, pessoal? Então, Erivan, sim. Deixa eu te falar aqui. Os alunos que permanecerem até o final da live, eu vou disponibilizar 10 volumes para sorteio, vou deixar na sua casa para você sortear para eles, tá? Os que permanecerem na live até o final, aí você anota os nomes, e aí eu deixo na sua casa os 10 livros, né, sobre a história recente de Teixeira, e você faz esse sorteio para eles, tá bom assim? Prezado, muito obrigado. Agradeço muito pela sua colaboração, viu? Inclusive, quando eu for falar com você, eu vou mostrar o livro aqui para o pessoal. Na hora que eu te chamar aqui para a gente fazer aquela abordagem maior, eu vou mostrar o livro para o pessoal aqui, tá bom? Então, eu vou passar a palavra para a nossa amiga, colega, a professora Maristânia do SEMAS, para ela fazer um breve comentário sobre a crônica, e em seguida retorno para Daniel, depois retorno para Carlos novamente. E assim a gente vai fazendo nosso bate-papo. A palavra está com você, Maristânia. Boa tarde a todos e todas. Gente, que maravilha essas histórias, essas memórias. Estava aqui ouvindo aqui, muito bom mesmo. Continuando a nossa reflexão, né, sobre nossa Teixeira, nosso chão, a partir da crônica, Teixeira de Freitas, uma história, é interessante que quando lemos o texto, vamos percebendo o nascimento da nossa cidade. E descobrimos que todos nós participamos, né, de forma direta ou indireta da construção desse espaço. E isso vai despertando em nós o sentimento de pertencimento. Sendo assim, eu vejo que a crônica, ela dialoga perfeitamente também com o projeto educacional, Educação Patrimonial e Artística, o EPA, desenvolvido pela Secretaria de Educação do Estado da Bahia, né? Pois a proposta é justamente essa, a valorização do patrimônio baiano local, seja ele material ou imaterial, nos ajudando a conhecer nossas origens, né? Uma história, assim, nos revelando uma herança histórica que deve ser compartilhada por todos nós. A minha fala vai ser breve, eu creio que nossa tarde vai ser bem proveitosa e também de grande oportunidade de aprendizagem. Eu já estou amando. Obrigado, Maristânia. Maravilha. Ô, Keitaro, retira essa apresentação aí, por favor, Keitaro. Por gentileza, porque senão atrapalha a gente aqui, tá bom? Vamos colaborar aí com o bom comportamento de vocês aí. A direção, a coordenação da escola está aí presente também, está observando todo mundo. Vamos manter aí um bom comportamento, tá bom? Agora eu vou passar a palavra para Daniel, né? Ô, Daniel, venho observando o seu trabalho, acompanhando o seu trabalho já há um bom tempo. Você é um historiador renomado aqui em Teixeira de Freitas, um pesquisador, né, que traz textos, pesquisas relacionadas principalmente à história de Teixeira, e é um trabalho muito bom seu, né, em várias tipologias textuais publicadas no seu site Tirabanha, né? Desse trabalho que você desenvolve, Daniel, o que você gostaria mais de destacar para nós? A gente sabe que o nosso tempo aqui não é tão longo, né, um pouquinho curto, que é uma pena que a gente poderia conversar mais. Mas o que você gostaria mais de destacar para nós aí, Daniel? A palavra está com você. Bom, dentro da perspectiva do trabalho que eu desenvolvo, eu sempre gosto de fazer lembrar, né, que Teixeira é uma cidade que ela surgiu em uma região específica do território baiano, né? A cidade, ela surge, primeiramente, dividida entre dois municípios, Alcobaça e Caravelas, para situar, aos que não sabem, aonde fica hoje o São Lourenço e a Vila Vargas, daquele lado pertencia ao município de Caravelas, era a Vila Vargas, era um outro povoado, e do lado ali da região do shopping até a prefeitura, a região norte, pertencia ao Alcobaça, né?
E depois foi chamado Teixeira de Freitas, mas continuou um lado Teixeira de Freitas e o outro Vila Vargas, embora os moradores, com o passar do tempo, já enxergavam como um só lugar. Mas era uma cidade dividida. E tem outra questão, Teixeira ela surge próxima às fronteiras do estado de Minas Gerais e do Espírito Santo. Então nós temos a responsabilidade, nós quando escrevemos crônicas, quando compartilhando fotos, quando conversamos, quando vamos para outros estados e lugares da Bahia, temos a responsabilidade de fazer lembrar que aqui é uma região de fronteira, próxima a esses estados citados, que a cultura e sociedade aqui de Teixeira é mixigenada, né? Que ela traz traços da cultura baiana, porque antes nós tínhamos uma população que fazia contato comercial com os vizinhos próximos de outros estados, mas conservava uma cultura baiana muito própria, né? E indígena, porque na nossa região tinha muita população nativa, principalmente no litoral, que ora estavam em seus locais, aldeias e terras, mas depois se misturavam, né, mixigenavam, e a cultura capixaba, que tem a coisa do imigrante, né, europeu, alemão, e também da cultura mineira, que é também a cultura portuguesa, que também estava presente aqui em Alcobaça. Então é sempre bom a gente deixar, quando vamos falar de Teixeira, deixar isso claro. Nós somos baianos, originários de uma mistura, né? Porque a nossa cidade, ela nasceu assim, uma cidade que atraiu migrantes. E para contar essa história, a gente também tem que ter sempre o cuidado, que é algo que eu trago nos meus textos, é sempre de estar perguntando por quê. Por quê, né? Por que Teixeira surgiu na década de 50? Por que não na década de 60, né? Na década de 50, o governo Vargas começou a investir na modernização da economia brasileira, permitindo que empresas abrissem estradas, coisas que antes era só de competência do Estado. Então talvez por isso favoreceu o surgimento de Teixeira, né? E na década de 60, se não tivesse surgido em 50, ia surgir em 60 ou 70, porque veio a BR-101 também, abrindo novas rotas comerciais. Então é bom a gente estar fazendo essas perguntas em toda a história que a gente lê e toda a história que a gente conta. O porquê? Por que surgiu? Por que somos assim? Né? A gente não se vê diferente, mas quando vem uma pessoa de fora, o povo daqui é fechado, o povo daqui fala diferente, mas por quê? Você problematiza, né? E ao fazer isso, você transforma memórias e narrativas em história. Porque o que difere história de memória é o porquê. Né? Então, quando Erivan traz as memórias dele do passeio pela praça, né? E ali nas entrelinhas ele diz, não existe mais isso, né? Ele está falando de um tempo que já não é mais o mesmo, ele já está problematizando, está dizendo que houve naquele espaço uma vivência que não existe mais. E por que isso aconteceu? Porque as transformações elas vão vindo, né? O Carlos citou o caso da praça, né? Porque a Praça da Independência foi tão importante na década de 80 e 90, e agora no ano 2000 ela assumiu outras funções. Não que ela deixou de ser importante, mas ela assumiu outras funções, né? Antes os jovens procuravam as praças para namorar, hoje o jovem procura o shopping, né? O que tem a ver com essa relação? O que aconteceu com a nossa cultura? Ela mudou ou se transformou? Ou ela está sendo enquadrada, né? Isso é normal? Não é normal? Claro que é normal. O tempo ele não para, né? E vai passando. Então é bom a gente estar... que tem do meu trabalho que eu gosto de destacar é a pergunta, né? O porquê das coisas. Porque em determinada época a cidade era tida como violenta demais. E se hoje é tão mais violento, mas a fama não é tão como antes, né? Quem dizia que era violento? Quem chegava ou quem morava, né? E a quem interessava esses rótulos, né? Essas definições, né? A quem interessa dizer que Teixeira é uma cidade desenvolvida, né? Desenvolvida para quem? Né? Então, essa é uma forma de a gente se apropriar da nossa história de uma forma mais consciente.
sempre lembrando que a gente tem essa responsabilidade de dizer e mostrar para o outro que temos as nossas especificidades enquanto sociedade mixigenada. Ok, Erivan. Obrigado, Daniel. Maravilha. Essa nossa conversa, esse nosso bate-papo aqui, ele é muito interessante, porque, como a professora Maristane já mencionou, isso desenvolve a consciência de pertencimento à nossa cidade, né? Isso é muito interessante. Passamos a conhecer um pouco mais da história, dos aspectos de relevo e de geografia da nossa cidade, né? Então, nesse instante, eu vou passar a palavra para Carlos Mezetieri, né? Eu gostaria, nesse instante, Carlos, de apresentar aqui o seu livro para o público, né? O livro de Carlos, que traz o título A Recente História de Teixeira de Freitas, um depoimento. Então, é um livro muito interessante, recomendo a leitura a todos que queiram conhecer mais a história de Teixeira de Freitas, não só a história, mas também aspectos geográficos, de relevo, né? Aspectos urbanos da cidade, e mesmo os progressos que Teixeira viu progredir, inclusive contando com a participação de Carlos, que é engenheiro, né? Como já disse, ele é engenheiro, urbanista, escritor e membro da Academia Teixeirense de Letras. Então, aqui nesse livro, ele faz um relato realmente maravilhoso para quem quer conhecer mais sobre a história e a geografia de Teixeira de Freitas, né, Carlos? Inclusive, a sua participação era grande, não somente como cidadão teixeirense, né, testemunho ocular desse progresso, mas também você participou com importantes contribuições no progresso da cidade, né? E aí nós estamos falando do ponto de vista urbano, do ponto de vista geográfico, né? Você participou praticamente com trabalhos, serviços prestados às administrações. Vi aqui no livro que você recebeu um prêmio de cidadão honorário teixeirense em 2018, otorgado pela Câmara de Vereadores, né? Então, isso é muito interessante, né, Carlos? Então, Carlos, de tudo que você vivenciou, de tudo que você testemunhou e também contribuiu, né, de forma decisiva para o progresso da cidade nesses aspectos, urbanos e geográficos, Carlos, o que você gostaria de destacar para nós aí, Carlos? A palavra está com você. Erivan, são tantos pontos que a gente fica sem saber qual seria o mais importante. Mas, assim, vamos tentar costurar o assunto, né, de uma forma que tem que pegar alguma coisa assim que dê um destaque especial. Bom, primeiro, você falou sobre a apresentação, né? Eu sou natural de Jequié, Bahia, fiz vários cursos, né? Fiz 4 engenharias, fiz jornalismo, o primeiro curso que eu fiz foi jornalismo, depois eu fiz também outros cursos, hoje eu estou concluindo o curso de bacharel em Direito, fiz bacharel em Teologia também, e eu já militei em várias áreas, né? Também sou colunista do jornal Alerta. E aqui em Teixeira, acabei casando com uma pessoa aqui da cidade, uma nativa, né? E meu filho também nasceu aqui em Teixeira, é nativo aqui da cidade. Então, os dois que são naturais da cidade, eu não era, né? Então, agora eu recebi o título de cidadão honorário teixeirense, né? E aí me considero, né, finalmente como um cidadão teixeirense, né? Apesar de que, né, não ter nascido aqui, mas meu coração está em Teixeira, todo mundo sabe disso. Alguns pontos assim que eu acho interessante de história mais recente de Teixeira foi o problema que eu cito no meu livro da Praça da Feira. Onde tem o mercado municipal, antigamente, quando eu cheguei, era um monte de barracas, de madeiras, e eles tinham os banheiros dentro daquelas barracas, e corria esgoto a céu aberto, era uma coisa terrível, para você ir na Feira Livre. Aquilo tudo lá era Feira Livre. Na época, o Wilson Brito me pediu para fazer um mapa da região e determinar a posição das barracas
e numerar cada barraca e fazer uma ficha de cadastro com cada um dos proprietários. E aí eu levantei toda a área, né, fizemos o levantamento da área, cadastramos todas as barracas, né, localizamos elas e numeramos, né, as barracas, deu em torno de 180 barracas, colocamos uma ficha de cada um dos proprietários, porque ele tinha vontade de fazer um centro comercial lá, né, um mercadão mesmo, e ia relocar o pessoal que estava ali, né, proprietário daquelas barracas de madeira, para dentro dos boxes. Mas, passados uns 6 meses, ele ainda estava em efeito de projeto, aconteceu um desastre, né? Acho que foi com o botijão de uma das barracas, e acabou que teve um incêndio e queimou todas as barracas. Aí o pessoal correu tudo atrás de mim, né? Porque precisava da ficha, né, de quem estava lá e do nome das pessoas que estavam lá, localização e tudo, e eu tinha todo esse material. E aí o Wilson acabou, foi bem na época que Teixeira já estava emancipando, e aí o Wilson segurou, quando o Timóteo assumiu, ele fez aquele centro de abastecimento, que ele botou o nome dele, depois tirou, né, porque não pode, porque ele está vivo ainda, centro de abastecimento Timóteo Alves de Brito, ele tirou, e o pessoal que estava lá fora foi agraciado com um box interno lá. Só que foram 200 e tantos boxes, sobraram algumas unidades que depois foi repassado para outras pessoas essa unidade. Mas quem chegou a fazer a distribuição foi no governo de Franço Tony, que eu era secretário de obra, porque demorou muito para fazer aquele projeto lá. Foi praticamente o primeiro mandato de Timóteo, vocês sabem que foi mais curto, foram 3 anos. Então, nesse período de 3 anos, desenvolveu o centro de abastecimento, mas não conseguiu relocar o pessoal. Então, quem relocou foi o governo de Franço Tony, do qual eu fazia parte. E essa é uma história assim, que eu acho interessante, né, que aconteceu aqui na cidade, que marcou muito, né, a vida, né, do pessoal, inclusive dos feirantes e tudo mais. E outra história que a gente comentou aqui, eu e Erivan, foi sobre o asfaltamento da Avenida Marechal Castelo Branco, que a Avenida Marechal Castelo Branco não era asfaltada, ela tinha um pouco de paralelo, né, aquela pavimentação com aquelas pedrinhas, e aí era muito buraco, era muito confuso lá. E nós conseguimos, junto com a EIT, a empresa que estava fazendo o asfaltamento para Alcobaça, conseguimos o asfalto para fazer esse asfaltamento. E no dia que a gente marcou para fazer, o chefe lá da EIT foi colega meu de internato e era amigo meu, e ele deslocou as máquinas, depois de meio-dia, né, as máquinas para lá, preparou tudo, limpou a Marechal Castelo Branco, imprimou para vir um asfalto, e foi quando, através de movimentos políticos contrários, né, na época Franço Tony, o pessoal conseguiu intervir lá com o secretário de Infraestrutura do governo do estado da Bahia, e ele mandou um fax, não sei se vocês sabem o que é fax, né, o pessoal jovem aí, estudantes. O fax era um aparelho que você digitava lá, tipo assim, Salvador, e saía uma folha de papel aqui com a digitação deles lá. E mandou um fax pedindo para suspender o asfaltamento. Só que o asfaltamento, a empresa parava 4 horas da tarde, e já estava tudo pronto lá para asfaltar. E o fax, quando chegou no escritório, o escritório já estava fechado. Era quase 5 horas da tarde. E o fax ficou lá, no aparelho de fax, e nós fizemos o asfaltamento, terminamos quase meia-noite o asfaltamento. No outro dia cedo, esse colega meu ligou para mim e falou: rapaz, chegou o fax aqui, mas a gente nem quis ver o que tinha no fax. E era pedindo para suspender. Aí eu liguei lá para o secretário lá em Salvador e falei que, infelizmente, o horário que eles mandaram o fax, não tinha mais ninguém no escritório. Então, são assuntos assim que fazem parte dessa história recente, que, na realidade, a história toda ela acontece em cima de política, né? Tudo é política. Então, quando a pessoa fala assim, não gosto de política, não quero participar e tal,
Então, a pessoa, eu acho que está indo por uma postura errada, porque todos nós somos cidadãos políticos, né? E a gente tem que participar. Eu hoje faço parte do Conselho de Trânsito, né, do município. A gente tem as nossas reuniões, os debates, às vezes os chefes do executivo, os prefeitos que passam, eles não querem acatar o que o Conselho de Trânsito pede, né? Então tem muito embate, mas a população, através das associações de bairro, dos conselhos, né? Conselho Plano Diretor Urbano, Conselho de Trânsito, Conselho de Meio Ambiente, tem que participar e tem que dar a sua opinião e cobrar da administração pública. Então, esses dois fatos eu acho interessantes, né? Tem dezenas de fatos que aconteceram, que eu cito no meu livro, muitas histórias, mas como aqui é uma live rápida, né, eu selecionei esses dois fatos para passar para vocês. Tá bom, pessoal? Maravilha, Carlos, muito bom. Na verdade, é tão interessante esse tema, nós passaríamos aqui horas e horas, né, falando sobre isso. Ô, Carlos, só para finalizar um pouquinho sua fala, você queria dar uma pinceladazinha naquela questão da origem dos nomes dos bairros? Eu achei bem interessante também aquela passagem. Só rapidinho, para a gente fechar a sua fala. Beleza. Quando nós chegamos aqui em Teixeira, existia, né, a divisão, né, dos dois municípios, de Caravelas e Alcobaça. A divisão, né, era pela Avenida Getúlio Vargas, que o lado direito tinha o bairro São José, né, e tem até hoje lá aquele bairro São José. Depois vinha o bairro Recanto do Lago, que foi feito em 1980. A terceira etapa até foi eu que fiz, porque eu passei a ser sócio de Dona Marinha, lá do Sobrasa, né, que era proprietária. E vinha toda essa região central aqui, que pertencia ao Alcobaça. Do lado esquerdo, bairro Bela Vista, aqueles bairros lá do São Lourenço, Vila Vargas, era do pessoal de Caravelas. Inclusive, o primeiro loteamento que eu fiz em Teixeira foi aqui no bairro Bela Vista, ao lado ali, logo após a igreja de São Francisco. Foi chamado loteamento do Canto, que era de Ageu Carapiá Canto, né? Aí, por conta do sobrenome dele, a gente fez loteamento do Canto, e a aprovação do loteamento foi feita por Chiquinho, que era prefeito de Caravelas. Eu tive que ir lá em Caravelas para Chiquinho aprovar, em 84. Teixeira ainda não era emancipada, né? Emancipou em 85. Então, esse primeiro loteamento... Ai, meu Deus! Foi aprovado por Chiquinho, prefeito de Caravelas. Os bairros de Teixeira, todos têm um motivo, né? O nome deles. Aí eu até comentei com o Erivan que o Caminho do Mar é porque você está saindo para Alcobaça. E nós procuramos um nome assim, por como ele estava na BA 290, na margem da BA 290, nós colocamos Caminho do Mar, porque todo mundo que vai para Alcobaça, Prado, passa por ali. Aí falei para ele do Nova Canaã, que foi um pedido de Wilson, vereador. Ele era uma pessoa lá ativa lá na Igreja da Assembleia de Deus e pediu, Carlos, quando você fizer um loteamento, põe Nova Jerusalém e tal, em homenagem lá ao pessoal da Assembleia e tal. Aí eu coloquei o nome lá de Nova Jerusalém e por aí afora. O Recanto do Lago, por exemplo, tinha um lago lá, não sei se vocês conhecem a história, tinha um lago e lá é uma ponta. Você chega no Córrego Charqueada. E aí não passa para o outro platô, né, da Zona Norte. Então, como ele era um recanto, que ele morria lá no Córrego Charqueada, e tinha um lago grande lá, e aí chamava-se Recanto do Lago. E, a posteriori, o lago tinha uma represa, teve que quebrar a represa, porque o pessoal, quando matava as pessoas, pegava e jogava lá no lago, e tipo uma desova. Aí o poder público foi lá e quebrou aquela represa lá do lago, né, do Recanto do Lago, e ficou o Recanto sem lago, mas hoje todo mundo conhece como Recanto do Lago, né, porque tinha um lago lá enorme, né, e cada bairro tem a sua história, cada nome que a gente coloca, por exemplo, bairro Bonadimã, que eu fiz, porque Dona Erundina Bonadimã, eu quis homenagear o nome dela, né, que ela era proprietária da área,
E aí a gente colocou o João Mendonça, foi uma homenagem ao pai de Dr. Wagner, né, que chamava de João Mendonça. Dr. Wagner foi prefeito aqui de Teixeira por 2 mandatos. E aí, quando fez o bairro João Mendonça, homenageou o pai dele, João Mendonça. Então, assim, eu cheguei a fazer 25 bairros aqui em Teixeira. Então, assim, o condomínio Itália. Por quê? Porque eu sou de origem italiana, minha mãe, aí tem um italiano que é meu sócio, aí tem um outro colega que morou na Itália, aí vamos botar condomínio Itália. Bairro Ouro Verde, tinha uma fazenda lá chamada Fazenda Ouro Verde. Então, a gente aproveitou o nome e botou bairro Ouro Verde. Então, cada um de vocês que moram num bairro, cada bairro daquele tem a história do nome. E isso que Erivan falou, eu citei uma meia dúzia aí, só para exemplificar. Mas, quando você vai a fundo, né, na história, aí, no meu livro eu cito pelo menos uns 25 bairros, mais ou menos. E o bairro Luiz Eduardo? O bairro Luiz Eduardo... Não, professor. Oi? Alô? Estou ouvindo você, Carlos. Só para marcar que eu estou aqui, Isso é de bom. O bairro Luiz Eduardo foi uma invasão. Na realidade, aquele bairro ali, você tinha o Tancredo e você tinha o bairro Redenção. E tinha uma área ali que era de herdeiros, de Bené, de Onofre, são vários herdeiros que tinha aquela parte ali que pega do cemitério, né, Jardim da Saudade, para dentro, toda aquela área que hoje, são vários bairros hoje, né? Ele ia até o limite do Ulisses Guimarães, era uma parte vaga que tinha. Então, quando chegava na época da eleição, esses oportunistas, né, saem invadindo todas as áreas para tentar ganhar voto das pessoas. Não importa se depois as pessoas vão ser mandadas despejadas, tiradas de lá e tal, aparece sempre aqueles candidatos que querem se aproveitar das pessoas da oportunidade. E, na época, eles, através de 2 pessoas, não vou citar o nome, né, são conhecidos meus, eles promoveram a invasão das áreas lá, dos herdeiros lá, de pessoal de Onofre, de Bené, e invadiu toda aquela área lá. E aí, depois, Dr. Wagner foi lá, negociou e tal, e uma parte liberou, e a outra parte, o Dr. Wagner entrou em acordo com os herdeiros para fazer a desapropriação. E me convidou, né, como já estava cheio de barraca, para a gente organizar, fazer as ruas e tal. Aí eu fui lá, coloquei as ruas, e a pedido do Dr. Wagner Mendonça, na época, né, por conta da ligação que tinha, aí ele pediu para colocar o nome Luiz Eduardo Magalhães, em homenagem, né, ao filho de ACM, né, Luiz Eduardo Magalhães, que teve até uma escola aqui, Collen, né, Colégio Luiz Eduardo Magalhães, que hoje mudou para CEPAS, parece, né, um negócio desse. Maravilha, Carlos, muito obrigado. É como eu falei antes, a gente fica horas aqui só falando sobre isso, né? Pessoal, só para esclarecer o seguinte, a professora Verônica já colocou uma frequência aí, tá bom? Mas nós vamos ter uma segunda frequência, porque nessa frequência que eu vou postar daqui a pouquinho, assim que a professora Maristane começar a falar, além do nome de vocês, vai ter a turma e vai ter também 2 perguntinhas para vocês responderem, tá bom? Então, vamos ter 2 frequências. Daqui a pouquinho, assim que a professora Maristane começar a falar, eu irei postar a segunda frequência, tá bom? Obrigado, Carlos. E agora eu convido a professora Maristane Alves Barbosa, nossa professora aqui do SEMAS, para fazer as suas considerações. A palavra está com você, Maristane. Ok, obrigada. Estava aqui refletindo, né? Todo ano eu fico pensando assim, como poderia apresentar o objeto de estudo da geografia, o espaço geográfico, suas categorias, e sempre eu peço aos estudantes para lançar um olhar observador sobre nossa Teixeira de Freitas, peço que converse com os mais velhos, pesquisem paisagens antigas, comparem com as atuais, aí de repente eu venho para esse café filosófico, conheço essas pessoas maravilhosas, Carlos Messitieri, material riquíssimo, e que a gente precisa se apropriar e trabalhar, conheço Daniel, sempre a gente interage lá, pesquisa, né? Mas eu não conhecia Daniel, né? E também, mas voltando aí para o texto, a crônica do professor Erivan,
é interessante que, ao lermos esse texto, vamos percebendo um espaço se formando ao longo do tempo. Ao longo do espaço-tempo. Falando metaforicamente, eu pensei assim em um embrião humano. Um embrião humano que, ao ser concebido, começa seu processo de evolução até ter autonomia para se emancipar e dar continuidade ao seu processo de transformação, né, um processo constante, adquirindo o que Milton Santos, o grande geógrafo Milton Santos, chama de rugosidades, que são as marcas, essas marcas todas que vocês foram falando aí lindamente, né? Essas marcas impressas no espaço, que vão marcando o ambiente no decorrer do tempo. Então, a gente percebe aí o espaço vivo, dinâmico, os lugares, você vai lendo a crônica e ouvindo vocês falarem também, a gente percebe os lugares saltando assim aos nossos olhos, as paisagens são sentidas, né? Na leitura, nas falas aqui, e nos conecta com a realidade daquele momento, com a nossa realidade. As praças, as casas, as igrejas, os pontos comerciais, construções antigas e novas, coexistindo no mesmo espaço, e nos revelando as sucessivas relações ocorridas aqui nesse espaço, né? Como diria Milton Santos, né, eu já disse aqui, mas repetindo, são as rugosidades do ambiente, as marcas humanas, que deixam os registros de atividades, de costumes, culturas e técnica impressa no espaço geográfico. Então, é muito interessante. Quantas crianças foram gestadas junto com nossa Teixeira, né? Eu estava pensando aqui, criando forma, crescendo, até nascer e continuar o seu processo de transformação. E é interessante como que tudo isso vai influenciando, ao mesmo tempo, o local, ao redor. Então, quantas histórias temos para contar, quantas histórias maravilhosas que vocês nos revelaram aqui, né? Quantos de nós praticamente nascemos com essa cidade, a ponto de nos misturarmos com sua história, por isso esse sentimento de pertencimento nos invade. Quantas famílias vieram para cá, na esperança de dias melhores, um movimento populacional em direção a esse espaço, em busca de uma vida digna, mais justa, em busca da tão difícil mobilidade social e econômica. A minha família mesmo veio para aqui para fugir da pobreza, né? Então, nessa crônica, nós percebemos como as sucessivas relações vão se dando, né? Marcando, transformando, nos revelando como espaço-tempo vai se construindo socialmente. Assim, podemos, assim, nos perceber como construtores do espaço geográfico. Seja de maneira direta ou indireta, todos nós construímos essa cidade. Cada um de nós participamos dessa construção. Você, estudante, cada estudante que aqui está, né, participa dessa construção, continuamos participando, e dessa forma, cada geração vai acrescentando novas marcas, ou seja, suas marcas no espaço, imprimindo um caráter dinâmico e temporal, em um processo que é constante. E aí lembrei daquela música de Lulu Santos, Como uma Onda, que diz assim, que nada do que foi será de novo do jeito que já foi um dia. É um movimento, né? E a crônica, ela nos sugere essa ideia de movimento. O geógrafo Milton Santos, ele trabalha com dois conceitos interessantes. O conceito de primeira e segunda natureza, que, inclusive, Daniel falou sobre essa primeira natureza, dizendo para nós, né, que tudo isso aqui era Mata Atlântica. E ele trabalha com esses dois conceitos, primeira e segunda natureza, e nesse texto, nos damos conta da segunda natureza, aquela transformada pela ação do ser humano, né? Em contato com essa primeira natureza. Então, no texto em estudo, nós percebemos essa segunda natureza construída, a partir da necessidade humana, seja ela legítima ou não. A geografia, né, como já foi falado aqui, trabalha
tem como objeto de estudo o espaço geográfico, resultado dessa interação primeira e segunda natureza, e esse espaço ele é produzido historicamente pelo ser humano, né? Como o texto vai nos revelando ao longo da sua leitura. Então, ao lermos essa narrativa, vamos percebendo um espaço se formando, vivo, dinâmico, né? De maneira contextualizada, nos deparamos com todas as categorias do espaço geográfico, os lugares, as paisagens, então, os lugares, a vivência, né, muito presente, as histórias de seus moradores vão se misturando de tal forma que é praticamente impossível separá-las, né? Por isso, esse sentimento de pertencimento é despertado em cada cidadão teixeirense. Milton Santos, é interessante que depois os meninos aí pesquisem um pouco sobre a biografia de Milton Santos. Ele é baiano, né? Nasceu em Brotas de Macaúbas. Ele morou em várias cidades baianas, viveu aqui, ó, pertinho de nós, em Alcobaça, e ele é considerado um dos maiores geógrafos do Brasil e do mundo. Para a realização assim, dessa breve análise, eu usei como suporte o pensamento crítico do professor Milton Santos. E ele diz assim sobre o espaço geográfico, ele diz assim, ó, o espaço geográfico é um conjunto indissociável, solidário e também contraditório de sistemas de objetos e sistemas de ação, não considerados isoladamente, mas como quadro único no qual a história se dá. Então, chama atenção para a inseparabilidade e interação dos sistemas de objetos e sistemas de ações. Então, nós temos o espaço construído e o movimento da vida. O primeiro, né, que é o espaço construído, trata-se do imediato, da materialidade, do concreto, que exprime os contrastes e contradições entre as classes sociais, né, que a gente foi percebendo aí. E o segundo, o movimento da vida, o movimento que diz respeito ao acontecer cotidiano, a dinâmica das pessoas na cidade, então está muito presente no texto, na fala, na história viva aqui que foi contada para a gente. E é isso aí, Erivan. Oi, Erivan. Oi, Tânia. Concluí a minha fala. Obrigado, Tânia. Parabéns pela explanação, maravilha. Ô, Clemência. Clemência? Clemência está aí? Professor, fala mais alto um pouquinho, sua voz está saindo. Sim, Erivan. Oi, Clemência. E aí para você, Clemência? Oi, não percebi. Pode repetir? Meu áudio Fala mais alto um pouco, Erivan, por favor. Meu áudio está chegando bem aí para você, Clemência? Não, tá saindo, Tá, mas tá sim. Beleza, tá jóia. Clemência, eu gostaria que você tirasse um print da tela aí para nós, principalmente com os convidados, os nossos ilustres convidados aí. Pode ser? Pode sim. Maravilha, vamos sorrir aí, Carlos, Maristane, Daniel. Vou pedir para os convidados abrirem. Cadê Daniel? Cadê Daniel aí também? Vamos lá. Eu quero aproveitar, eu coloquei aqui no chat, mas eu quero aproveitar, já que eu estou com o microfone aberto, né? Agradecer. Daniel, abre a câmera aí, aquele sorrisão aí para a nossa coordenadora tirar a print nossa aí. Vamos lá. Pode ser? Erivan, Oi. eu quero aproveitar que eu estou aqui com o microfone aberto, tá? Para parabenizar esse momento muito gratificante, muito pertinente, né? Muito conveniente para a aprendizagem dos nossos alunos e para conhecimento de todos nós, né? Quantas coisas a gente acha que já sabe, mas sempre a gente está aprendendo cada dia. Quero agradecer aí aos convidados, Daniel, Carlos, né, Maristane, e todos os professores e alunos que estiveram presentes até esse momento. Amém, amém. Muito obrigada. Tá jóia. Já tirou o print ou podemos sorrir novamente? Já sim. Então tá jóia. Professor, não consigo entrar no link. Gente, olha só.
Acontece o seguinte, para acessar o link da frequência, vocês precisam estar conectados com o e-mail Enova. Quem não conseguir acessar a frequência, vai fazer o seguinte, vai colocar o nome aí no chat, o nome completo e a turma na frente, tá bom? É porque os novatos principalmente ainda o e-mail Enova, tá bom? É isso aí. Bom, então nesse instante eu vou aqui abrir um espaço para os professores, os alunos, o público em geral que está nos assistindo aqui para fazer comentários, perguntas, ok? Fique à vontade para fazer qualquer pergunta, um comentário. Vamos aproveitar aí o conhecimento aí dos nossos ilustres convidados. É pelo áudio. Pode ser os nossos alunos, nossos professores que estão aí, nossos amigos e colegas professores, estudantes, o público em geral, qualquer pessoa que queira fazer uma intervenção. Não, sem nenhuma intenção. Longe disso. Eu quero parabenizar a leitura do aluno também, o Eric, né, que leu aí, foi uma voz maravilhosa, né? Eric, parabéns. Eric interpretou muito bem, a leitura foi muito boa mesmo. Tem muitos alunos que tentaram entrar e não conseguiram, mas depois a gente está sendo gravado, tá? Depois a gente vai disponibilizar lá a gravação nos grupos. Não se preocupe, pede para os colegas não se preocuparem, todos vão assistir esse nome. Pessoal, os nossos alunos aí, eu gostaria de lembrar a vocês o seguinte, além da frequência, a participação de vocês aqui no chat, com perguntas, com comentários, isso tudo conta como efeito de avaliação, certo? Então, aproveita a oportunidade para melhorar a conversa de vocês aí. Vamos, qualquer comentário, gente, que vocês queiram fazer, qualquer pergunta, entendeu? Tudo é válido. E isso vai contar pontos para vocês aí na pontuação. Aproveita a oportunidade, tá bom? Também, se um colega nosso, amigo nosso, professor, que queira também comentar, né? Nossos amigos aí da área de humanas, fiquem à vontade, por favor. Tudo bem? Alguma pergunta, algum comentário? Senão a gente vai encerrando. Professor, tem uns pessoal aí com a mão levantada aí. Quem quiser pode falar, gente. Pode usar o áudio, liga a câmera e pode falar. A participação de vocês será computada como nota, viu? Não se esqueçam. Então, aqueles que participarem aqui conosco, com perguntas, com comentários... Professor, eu queria saber sobre a história do bairro Vila Vargas, como foi se dado o nome do bairro Vila Vargas. Eu posso passar essa pergunta tanto para Carlos como para Daniel. Tinha um cara que ele morreu, ele chamava Vargas, ele colocou o nome do bairro Vila Vargas. Eu vou começar com o Daniel, Carlos, para responder a pergunta, e depois eu passo para você, tá bom? Tá certo, obrigada. Daniel vai responder, o nosso convidado, e em seguida Carlos também, que é mais direcionada para ele essa pergunta aí. Ok, Erivan. Bom, a respeito do bairro Vila Vargas, nome de bairro já deu para ver que o Carlos tem mais notoriedade para estar falando, né? Que inclusive ele participou da fundação de alguns. Mas do bairro Vila Vargas, que a princípio se chamava Vila Vargas, eu consigo falar um pouco, que é da história mais antiga. Bom, na década de 40, Getúlio Vargas visitou a cidade de Caravelas. Né? E por que ele visitou a cidade de Caravelas? É importante dos porquês, né, em história. Ele visitou porque ali tinha uma base aérea americana, que na Segunda Guerra o Brasil se aliou ao eixo, né, dos Estados Unidos, e os Estados Unidos fez colocar ali um aeroporto que existe até hoje. Inclusive é o melhor da região, o aeroporto feito em forma de um X, né? Qualquer lado que o avião vier, ele pousa. Então, Getúlio Vargas, acho que foi o primeiro presidente a visitar a cidade de Caravelas, esteve lá historiando as obras desse aeroporto. Em homenagem a essa visita de Getúlio Vargas, se criou, denominaram a Vila Vargas. Essa é a história que conta o professor Halili, né? Que é um professor que registrou, fez um livro memória da história de Caravelas.
Aí, ao citar os distritos que pertenciam a Caravelas, ele fala que a Vila Vargas, que deu origem a Teixeira de Freitas, tinha esse nome por causa da visita do presidente Vargas. Rapaz, muito Obrigada. Maravilha, Daniel. Obrigado, Daniel. Interessante, hein? Ô, Carlos, além da pergunta. de anos sem estudar mais nada. Olha, quando não esqueçam do áudio, senão vai me Fala cada vez aí, moro? Eu tenho uma dúvida também. Ô, Érico, eu acho que seu áudio está ligado aí. O áudio está meio ruim. É porque tem. Aí, Érico. Obrigado, Érico. Valeu. Ô, Carlos, além do bairro Vila Vargas, já trouxeram outras perguntinhas aqui no chat sobre o São Lourenço e o Liberdade. Vou matar aí para nós, agradecemos, Carlos. Fala mais alto, professor. Oi? Pode falar? São Lourenço. Pode falar? Eu vou reiterar a pergunta para Carlos. Ô, Carlos, além do bairro Vila Vargas... E do Ulisses Guimarães, professor? É, Ulisses Guimarães. Eu acho que do Ulisses... Fala do Liberdade sua aí. Não, fala de Santa Rita aí, pô. Mas tá bom, vamos fazer o seguinte, vamos ouvir... Peraí, galera, peraí. Peraí. Vamos ouvir agora a Carlos, que ele vai dar um apanhadozinho aí rápido, breve, sobre o São Lourenço, o Liberdade, o Vila Vargas e o Ulisses Guimarães. Hein, Carlos? Mas eu fico bem sempre para você, Carlos. Ô, Erivan, tá ouvindo o áudio bem, hein? Sim, Carlos, estou ouvindo bem. Então, o Daniel fez uma explanação muito pertinente, muito boa sobre o Vila Vargas, e só complementando, como eu falei no início, aquela Avenida Presidente Getúlio Vargas, ela divide, né, dividia, né, na época, né, porque ela é um divisor de águas, né? Vocês estudam o que é divisor de água em geografia, isso. Então, o divisor de água, ele dividia a parte da bacia do rio Itanhém, que era a parte de Alcobaça, e a bacia do Peruípe, que é a parte de Caravelas. E o Vila Vargas ficava dentro da área de Caravelas. Então, isso que o Daniel falou foi uma coisa muito pertinente, porque como essa parte, esse bairro ficava dentro dos pertences do município de Caravelas, então, como Getúlio Vargas esteve em Caravelas, o prefeito de Caravelas, né, pôde colocar o nome, né, do bairro ligado ao município. Halili, inclusive, foi um grande amigo meu, a gente se encontrava bastante, né, é pai até do Salug aqui, que é do fiscal, avô de Salug aqui, fiscal da prefeitura, né, Salug Halili, foi candidato a vereador agora, todo mundo deve saber quem é. Então, assim, com relação ao Vila Vargas, é justamente o que o Daniel falou. O São Lourenço era o homem, dono daquela área toda, chamava Seu Lourenço. E era amigo da gente também. O filho dele, o Berguinho, até morreu recente, trabalhou com a gente quando eu fui secretário de Infraestrutura e Transportes do Padre Aparecido. O Berguinho trabalhava com a gente. O filho do Berg, né, que é filho do Seu Lourenço, e o Berguinho ainda está vivo, que é um empreiteiro também da prefeitura. O Seu Lourenço, quem tinha uma casa... Esse pessoal ainda está vivo? Quem está vivo é só os netos estão vivos. O Seu Lourenço, ele morreu, e o Berg, o filho dele, que assinava as escrituras do bairro São Lourenço, também faleceu. O Berg também trabalhou comigo. O Seu Lourenço, ele assinava, ele pegava um pedacinho, vendia aquele pedacinho de terreno, e depois assinava a escritura. Hoje em dia não pode mais fazer isso, porque os loteamentos têm que estar legalizados, registrados. Então, naquela época, né, não tinha isso, né, antes até da emancipação, as escrituras, a pessoa ia vendendo os pedacinhos, era dono daquela fazenda, daquele pedaço, ia passando a escritura. Então, em homenagem ao Seu Lourenço, né, aquele pai do Berg, aí colocou o bairro São Lourenço. O bairro Liberdade, na realidade, quando a gente fez o bairro Liberdade, tinha o nome de Ubaldino Júnior, o nome do bairro, chamava Ubaldino. Aquela área foi comprada por uma empresa, né, que era comandada, essa empresa, ela tinha como o representante o Dori, que foi secretário de Agricultura agora de Timóteo, e ele era ligado à família Pinto, né? Que Franstônio era o prefeito na época. E aí Franstônio comprou aquela área para a gente fazer
uma doação para a população. E aí nós fizemos o bairro inteiro lá, chamado o Baldino Júnior. Só que quando a gente estava quase terminando o bairro, aí chegou um caminhão, na época, era aquele Zé Luiz, né? Zé Luiz Figueiredo, que era vereador, junto com o professor Valmir, mas com o apoio do Major Guimarães, na época, e eles pediram para eu me retirar, que eu estava terminando de fazer as marcações lá, porque eles iam tomar conta do espaço. E aí a gente não quis, né, fazer enfrentamento, a gente se retirou, eles botaram uma corrente lá e entraram e mudaram o nome de bairro Baldino, né, Baldino para Liberdade, dizendo que era a liberdade deles lá, e invadiram tudo lá e ficou aquela situação. Recentemente, eu fui procurado, né, pela prefeitura para fornecer uma planta para um projeto do governo do estado da Bahia que queria regularizar a situação daquelas pessoas, né, através de um projeto que entraria com asfaltamento, esgoto e regularização fundiária das áreas. E aí eu tive que ajudar o Chiquinho, que é do setor de patrimônio da prefeitura, para a gente montar a planta original para a gente passar para eles. O Liberdade 2 era o tal famoso Timotão, que foi Timóteo que fez também para a campanha política, para distribuir aqueles lotezinhos pequenininhos, de 10 por 15, né? Não, de 7 por 15. E aí, depois também que Timóteo perdeu a campanha, a eleição que saiu, o pessoal pegou e chamou Liberdade 2, ficou Liberdade 2. O Ulisses Guimarães era um bairro que nós fizemos que tinha o nome de Ubaldino, que era o Durico. O Durico, na realidade, era o pai de Francistônio e o Durico Pinto. O velho Durico era o pai de Francistônio e do Durico Pinto. E aí, em homenagem ao pai, Francistônio comprou aquela área do Zezinho e pediu para fazer um grande loteamento lá. Aí nós fizemos um grande loteamento, foi eu até que distribuí todos os lotes, eu dava uma concessão para a pessoa e a gente alocou várias igrejas, fizemos praças, tudo bonitinho. Quando chegou na véspera da outra eleição, eles acabaram invadindo a área toda, e eu nem sei se hoje eles podem passar a escritura, porque ficou uma situação de invasão. Todas as situações de invasão, vocês sabem que tem que fazer uma regularização fundiária, né? E aí mudou-se o nome eles sempre mudam os nomes, né, quando fazem a invasão, que era o Durico, em homenagem ao pai de Francistônio e do Durico Pinto. Aí colocou o Ulisses Guimarães, que foi o senhor das diretas já, todo mundo sabe a história de Ulisses, né? Que foi o presidente do Congresso. Em Teixeira de Freitas? Oi? O primeiro mercado em Teixeira. O primeiro mercado que teve, mercado que você fala como mercado público? Sim. O primeiro mercado que teve era aquele mercado de Caravelas que tinha lá, que existe até hoje, que estava até reformando, né? O outro mercado grande que existe hoje, lá ali na Avenida ACM, aquele mercado era a história que eu contei, da Praça da Feira, que tinha as barracas, né? Aquelas barracas que acabou incendiando tudo e o Timóteo construiu aquele mercadão que existe hoje, né? Então, hoje a gente tem esses dois mercados, né? O mercado de Caravelas e o mercado central. Vocês sabem dizer o do Jardim Liberdade? E do Ulisses, professor, depois você fala aí. O Ulisses foi esse que eu acabei de falar, Ulisses Guimarães, que era o Durico, o nome antigo, e quando o pessoal invadiu, aí mudou o nome para Ulisses Guimarães, em homenagem àquele congressista, né, que todo mundo sabe, né, presidente do PMDB na época, o Ulisses Guimarães. E o Jardim Liberdade foi feito pela família Panhosse, que antigamente chamava loteamento Panhosse, quando eles lançaram. Ele pega ali onde tem aquele posto CNA, em frente ao Ouro Verde, e passa até o outro lado
vizinho lá do Ulisses Guimarães, que hoje em dia eu acho que preservaram aquele espaço do fundo lá do córrego como um loteamento bairro Panhosse, eu acredito que eles mantiveram, e à frente mudou de Panhosse para Jardim Liberdade, que foi um nome, né, que esses nomes são ajustados politicamente, né, o pessoal entra num acordo e acaba mudando. Os bairros que eu fiz, a maioria aqui de Teixeira, os nomes se mantêm, mas alguns, igual o Durico, que virou Ulisses, o Baldino, que virou Liberdade, alguns, por conta da política, foram mudados. Tá, valeu. Maravilha. Que bom esse bate-papo, essa conversa, gente. E conhecendo a história inteira, né? E em companhia de ilustres convidados aqui, né? Como o Carlos, como o Daniel, como a professora Maristane. Maravilha, a gente só tem que agradecer. Ivan, eu gostaria de fazer uma pergunta para Carlos. Ah, tá, Michael. Vou passar a palavra para você agora. Ô, Carlos, o professor Michael, nosso amigo aqui, colega, quer fazer uma pergunta aí. Aí depois a gente vê se a gente direciona para Carlos ou para Daniel, dependendo do teu da pergunta, né, Michael? A palavra está com você, amigo. Pode ser tanto para Carlos quanto para Daniel, porque a pergunta é dentro do contexto histórico mesmo. Tranquilo, está com você a palavra. Boa noite a todos. Carlos, ou pode ser Daniel também, ou então até mesmo Erivan. Vocês, na concepção de vocês, você acha que o próprio Timóteo, enquanto pessoa ou enquanto político, é uma memória viva para os registros de Teixeira de Freitas? Bom, eu posso falar por mim, né? Depois eu acho que era bom Daniel fazer as conjecturas dele, né? E Erivan também. Eu entendo assim, Timóteo, quando chegou aqui em Teixeira, na década de 60, ele veio para cá, né, para ser comerciante, como ele é, né, fazendeiro, comerciante e tal. E ele acabou se envolvendo politicamente, né, na região. E uma pessoa de grande influência acabou trazendo algumas coisas para o município quando ainda era povoado, né, tipo a exposição, né, de Teixeira de Freitas, o Parque de Exposição, o Parque de Vaquejada, o Jacarandá Cauten Clube, que era o clube tradicional da cidade, eu fui até presidente lá 2 mandatos. No Jacarandá, o Timóteo, ele idealizou e pegou seu Nino para fazer a construção e se envolvia, assim, em trazer coisas para a região, para desenvolver. E aqui nem era ainda município, era distrito. E, a posteriori, ele, quando o Teixeira foi emancipado, né, ele participou bastante dessa luta de emancipação, né, foi uma das pessoas que trabalhou bastante para emancipar Teixeira. Ele se lançou candidato, né, teve aquela confusão da primeira eleição, que todo mundo sabe, lá na EMARC, e aí ele ganhou de Franstônio na primeira, né, que era PDS e PMDB. E na segunda, né, eu fui até coordenador da campanha de Franstônio, no segundo mandato, e nós ganhamos. Então, assim, ele foi 3 vezes prefeito de Teixeira de Freitas, né, desenvolveu, né, muitas ações aqui, independente de como ele desenvolveu as ações, né, ele trouxe muita coisa aqui, porque por ele ter influência tanto do governo do estado como do governo federal, ele conseguiu trazer muita coisa aqui para Teixeira. E aí, nesse contexto, né, ele faz parte da história antiga e da história recente com essas contribuições. Independente, eu nunca fui, né, do lado de Timóteo, eu sempre fui contrário, né, a gente nunca militou junto, né, nos mesmos partidos, mas eu entendo que ele teve muita influência em trazer muita coisa aqui para a região, né, apesar de que também muitas vezes ele travou algumas coisas que vinham, mas tem essa história, né, essa parte dele. Mas eu gostaria também que Daniel tecesse algum comentário a respeito desse assunto. A palavra está com você, amigo Daniel. Obrigado, Carlos. O Timóteo é um sujeito político, né, uma figura histórica, com
com especificidade que ele ainda está vivo, né? Você falar do Timóteo, falar de uma figura histórica ainda viva é muito complicado, porque a história ainda está em curso, né? Ele ainda é uma pessoa muito ativa, tanto que foi o último prefeito da cidade e com certeza vai ter influência nas próximas eleições, enfim. Ele é um ótimo articulador. Nesse sentido, a gente não pode ainda escrever uma história do Timóteo, né? Ou falar do Timóteo como essa figura. Mas, assim, como o Carlos colocou, é uma figura importante. Eu gostei muito, voltando um pouco à fala do Carlos, lá atrás, que ele chamou a atenção para a questão da política, né? Às vezes eu fico muito triste quando eu vejo um jovem falar que odeia política, que a política é suja, que é isso, é aquilo, como se a política não moldasse nossa forma de viver e não interferisse, né? Quando eu tenho um sobrinho mesmo, sempre fala isso, e eu chamo a atenção dele, mas você pode entrar e fazer uma nova política, né? Agora jamais negá-la. Então, como uma figura política, Timóteo foi muito importante para a emancipação de Teixeira. Tem até um fato curioso que eu quero destacar, que Teixeira ele nunca foi distrito, oficialmente ele não foi distrito. Teixeira sempre foi povoado. E pela Constituição da época, em vigor na época da emancipação, que era a Constituição de 1967, que estava em vigor no período. Hoje a gente está com a de 88. Aquela Constituição dizia que para uma cidade ser emancipada, ela tinha que ser, primeiro, passar pelo processo de ser povoado, depois distrito e, enfim, a emancipação. E Teixeira não era distrito. Era o maior povoado do mundo, mas não distrito. E graças à política, né, aí entra Timóteo como articulador, com a política do Estado, e o federal consegue emancipar Teixeira sendo um povoado, né, pular essa etapa. Isso é um grande feito que só a política consegue. Isso é da natureza da política. E, claro, como uma figura de muitos contextos, né, ele foi prefeito na década de 80, 90, e agora mais recente, ele foi prefeito de tempos diferentes, né? Então, a gente, quando vai analisar, assim, encontra aspectos negativos dessa figura, né? Existem muitas acusações de que ele tenha agido de forma errada ou articulada com governos que na época era ligado à ditadura, e naquela época a ditadura tinha como prática perseguições aos seus adversários, né? E ele fomentava isso aqui no município de Teixeira. Mas, claro, lembrando que ele é um homem no tempo, né? Era um homem daquela época. No mais, eu só fico com esses dois destaques, de um ponto negativo e um ponto positivo, lembrando que, enquanto ele como figura histórica ainda viva, se a gente partir para um julgamento agora, a gente acaba assumindo um papel de inquisitor, né? De ficar apontando que foi certo, foi errado, né? Você toma uma postura que historicamente não é muito correta. Em história a gente tem um dizer que diz o seguinte: é sempre bom esperar o corpo esfriar, né? Enquanto o corpo está quente, ainda há vida, né? Ainda há fazeres, ainda há posições, reconhecimento, né? Explicações, trazer à tona uma versão de algum fato que a gente não conhece e julga. Espero que tenha respondido de forma satisfatória, que é difícil falar mesmo disso. A história não é parada. Só vou pegar um pouquinho da fala de Carlos, um pouquinho da fala do Daniel, só para a gente fechar, tá bom? E agradecer. Obrigado, Daniel. Olha, gente, eu acho que tanto Carlos como o Daniel já respondeu a pergunta do nosso amigo, o professor Maicon, né? Eu só queria também finalizar um pouquinho, assim, dando uma rápida opinião, que é o seguinte, independentemente dessa questão, né, de tendências políticas e gostos políticos, a gente não vai entrar nesse mérito, eu acredito que o Timóteo, ele é um político que vai estar na história de Teixeira, né? E, como eu falei, independentemente dessa questão de gosto político ou não, né? A gente não vai entrar aqui nesse mérito, né? Porque nosso intento aqui é falar, né, do nosso tema, tá certo? Mas eu acredito que ele vai estar, assim, nos livros de história, e como o Daniel falou, a história ainda está em curso, né? Interessante quando ele menciona isso. A história ainda está em curso, né? E é tanto que no livro de Carlos, há um pequeno capítulo, né, que Carlos
Carlos Mezitieri, no livro dele aqui, A Recente História de Teixeira de Freitas, um depoimento, Carlos fala um pouquinho da administração de Timóteo. Né? Então, independentemente dessa questão da gente ser simpatizante ou não, ele é um político que vai certamente fazer parte da história de Teixeira de Freitas. Eu quero agradecer ao professor Maicon pela participação aqui conosco. Um grande abraço aí, meu amigo. Obrigado, meu amigo. Gostaria de perguntar se tem mais alguma... de saber se tem alguém que gostaria de fazer mais alguma pergunta, algum comentário. E dizer aí aos alunos que se não conseguir, aqueles que não conseguiram, só repetindo, aqueles que não conseguiram colocar o nome na frequência e responder as perguntas, coloque o nome completo aí no chat com a turma na frente, tá certo? Olha, a conversa está muito boa, está muito interessante, nós poderíamos ficar aqui horas e horas conversando de tão, assim, agradável que está, né? Eu quero aqui agradecer a todos, quero agradecer aos nossos ilustres convidados, Carlos Mezitieri, Daniel Rocha da Silva, professora Maristânia Alves Barbosa. Professor? Tá, só um momentinho da palavra, tá? Só um momentinho. Agradecer assim, a todos pela presença, os estudantes, as participações, aqueles alunos que participaram conosco, vai ser observada a participação, tá certo? E agradecer também à escola pela oportunidade e por estar desenvolvendo um trabalho de excelência para o cumprimento da nossa carga horária, certo? Quando vocês vejam bem, quando nós trabalhamos a história de Teixeira de Freitas, os aspectos geográficos, a questão do relevo, né? A questão do urbano de Teixeira de Freitas, isso tudo desperta em nós um sentimento maior de pertencimento à cidade de Teixeira de Freitas. Por que isso ocorre? Porque nós temos uma população muito volátil aqui em Teixeira, muito migrante. Por quê? Por Teixeira estar situado à beira da BR-101, né? E está numa região centralizada, isso facilita o movimento das pessoas, tanto indo para grandes centros urbanos como Rio e São Paulo, como retornando. Então, você corre o risco de não ter pessoas com sentimentos ligados a Teixeira de Freitas, está entendendo? Por isso é tão importante nós trabalharmos esses aspectos históricos e geográficos de Teixeira de Freitas. Então, muito obrigado. Espero contar aqui com nossos convidados na próxima oportunidade. Muito obrigado, um abraço a todos. Paz e bem aí para vocês. Tchau, gente. Muito bom, obrigada, gente. Falou, Erivan. Boa paz, Abraço boa a paz. todos. Falou pra vocês. Ô, Carlos. Obrigado, pessoal. Valeu, Só um minutinho. Carlos, ele já falou que nós vamos 10 livros para a escola, fazia no sorteio. Depois eu vou ver. Erivan, faça logo o sorteio, Erivan, para saber quem já está. Erivan, faz agora o sorteio. Mas como que nós vamos fazer, gente? Eu acho que a gente pode fazer depois. Eu acho que seria interessante fazer agora. Era pegar os nomes, colocar no. Eu acho que depois, calma. Pega os nomes aí, professor. Eu acho que é interessante fazer. Seria bom agora. Alguém desliga o microfone aí, tá no Mas microfone. já saiu muita gente. Já saiu. Depois a gente vê como fez direito, como fez. Tá bom? Carlos, tem um amigo meu, um professor, chamado Wilson Figueiredo, que ele estava aqui conosco, e aí ele se interessou muito por isso. Você já falou que vai doar 10 livros, né? Aí, se você puder, por gentileza, acrescentar mais um vinho para esse amigo nosso, o Wilson Figueiredo, a gente agradece. Tá bom, Erivan. Amanhã cedo eu deixo lá em sua casa. Tranquilo. Tá, e aí depois a gente vê, Carlos. Eu vejo com a direção e com a coordenação como nós iremos fazer esse sorteio. Tá bom? Muito obrigado. Um abraço a todos. Prazer meu aí. Abraço. Até eu vou querer participar do sorteio. Beijos. Até a coordenadora vai participar do sorteio. Maravilha. Fiquei interessado no livro. Professor. Falou, valeu. Professor, eu não estou no estado da Bahia, eu estou em Vitória, Espírito Santo. E como é que eu faço para participar do sorteio? Você é da escola? Eu sou da escola. Ah, tá. Eu vim passar as férias aqui em Vitória, Espírito Santo, porque meu pai mora aqui e eu vim passar as férias aqui. Só se na frequência, né?
Pode assinar Mas eu não frequência. tô conseguindo entrar no link. Deixa logo Alô. o livro desse reservado pra mim, viu? Dá seus pulos, né, minha filha? Nós não é Deus, não. Vá. Você deixasse que não pode xingar. Lembrando que os livros era só pra quem fica Ô, no Lázaro, final da cala a boca, reunião, tu nem hein? é da escola, Lázaro. Hashtag mais. Anotar no privado, que aí a gente vê depois de sorteio, tá bom? Esse Lázaro Souza aí nem é da escola. Vocês estão muito Também? exaltados. Tá meio. Erivan, tô saindo, tá? Um abraço aí para todos. Um abraço, satisfação. Olha o Um link. abraço, Carlos. Tchau, tchau. Foi muito bom. Um abraço, Maristânia. Prazer, viu? Quero ter igual você. Realmente. Acabou a aula, professor? Sim. Olha o link da frequência para quem não fez ainda. Tá tempo aí, ó. E quem fez pode sair? É mesmo, professor? Fala aí que não fez. Né? Aí, pessoal, tudo bem? Obrigado, Maristânia. Um abraço. Valeu, então. Valeu, Paulo. Obrigada, Qual link? Daniel. Muito obrigada, Daniel. Obrigada Qual a link, todos. professora? Qual link? Obrigada, Valeu, pessoal. Valeu, pessoal. Foi Valeu, Daniel. Obrigado, meu amigo. gratificante te conhecer, João, tá bom. Qual link? Manda o link aí, por favor. Fica todos os alunos que participaram conosco aí, gente. Dessa Qual é o link? live. Eu coloquei o link aí agora, gente. Eu não tô conseguindo entrar, não. Quem não conseguir entrar, anota o nome no chat, o nome completo e a turma à frente. É porque tem que ser como é nova. Como vocês são novatos, vocês ainda não têm o e-mail novo, entendeu? Eu coloco o nome aí na frente no chat. E as duas perguntas? Ô, professor, já tem meu e-mail nova. Meia-noite. Mas de noite eu não vou na igreja. Se Maristânia quiser trocar comigo, ela fazer de noite, eu faço de manhã. E as duas Viu, Maristânia? perguntas? Se você estiver vendo, se você quiser trocar comigo, amanhã eu faço as preces de manhã. Aí você faz à noite, pode ser? Ô, professor, já coloquei meu nome na frequência. Professor, e as duas perguntas? Ô, professora, não tá dando para acessar o link, não. Coloque seu nome no chat aí, nome completo. A página não tá carregando, não. Então coloca o nome no chat, é porque quem são os novatos não tem um e-mail nova. O e-mail novo vai ser disponibilizado depois para vocês, pessoal. Ah, tá. Eu já coloquei já. Jóia. Eu já soltei já o meu nome e a minha série no chat. Tranquilo. Obrigado. Muito bem, Pablo. Tem alguém ainda que não conseguiu assinar a frequência, gente? Ou não colocou o nome? A frequência eu assinei. Então tá jóia. Eu vou encerrar a reunião, tudo bem? Valeu, professor. Boa noite. Valeu, olha. Obrigado, gente. Um abraço a todos.